Bom, eu, em primeiro lugar, vou me colocar em pé para iniciar. Eu queria dizer que, para a embaixada e para mim, pessoalmente, é uma honra muito grande estar aqui. O desejo de todo embaixador é voltar para a universidade. Primeiro, que a gente se dá conta de que há muitas coisas que não conhecemos ainda. Segundo, porque a tradição desta instituição é muito grande e das outras instituições acadêmicas, né, da cidade de Moscou e da Rússia. Então, para nós, brasileiros, é uma referência importante. E nós estamos aqui hoje para o início, né, na cerimônia de abertura do ciclo de conferências aqui na MIGMO. Eu queria agradecer ao diretor da cátedra, Nikolai Viktorovich Ivanov, e também a professora Galina Viktorovna Petrova, por intermédio de quem eu gostaria também de agradecer todos os membros da instituição. Eu gostaria, obviamente, de fazer uma referência elogiosa e uma saudação especial ao professor Dr. Gilvan Müller de Oliveira, que é o diretor da Cátedra Unesco, Políticas Linguísticas para o Multilinguismo, e também ao professor Evgeny Kuzmin, do Centro de Cooperação Interregional de Bibliotecas. E eu gostaria, por intermédio desses professores, cumprimentar todos os acadêmicos de mais de 25 universidades diretamente envolvidos nesse trabalho, né, da cátedra. É um trabalho que envolve não só o Brasil, mas também a Rússia, a China, a Índia, a África do Sul, portanto, todos os países do BRICS, mas também Burkina Faso, Espanha, Estônia, França, Indonésia, México e Timor-Leste. Não sei se esqueci de algum. Eu vou dividir com vocês algumas noções do que é, para nós, no Brasil, a promoção da língua portuguesa. Eu não sei se vocês conseguem me seguir, não sei se o ritmo está adequado à intelecção. Eu sei que todos vocês são muito aplicados, não é? E conhecem a fundo a língua portuguesa. Portanto, eu me sinto até um pouco... na verdade, é uma satisfação grande poder falar a minha língua num país como este amigo, né, que é a Rússia. Muito bem. Eu gostaria de dividir com vocês 3 eixos do que é a atuação do Brasil na área de língua portuguesa. São 3 eixos principais, sem prejuízo de outras ações que nós venhamos a desenvolver. O primeiro eixo é a promoção do que nós chamamos da vertente brasileira do idioma. Ou seja, o que é a vertente brasileira é a forma como o português, a língua portuguesa, é escrito, falado, como é o português corrente no Brasil. Essa é uma das primeiras linhas, né, de ação, o primeiro eixo de preocupação das autoridades brasileiras. Isso não significa que se faz em prejuízo de outros eixos. Vocês verão que nós temos consciência, não é, da importância do uso da língua do português fora do Brasil. Mas, efetivamente, reconhece-se que no Brasil existe um uso particular, muitas vezes criativo, o que para estudantes coloca, não é, um desafio a mais. Quem terá lido Guimarães Rosa verá que, além da criatividade, existem termos misturados com botânicos, regionais e referências muito próprias, né, que talvez só existam no Brasil. Portanto, isso faz parte da riqueza da nossa língua e isso é prestigiado no Brasil. Nós achamos que esses nuances, essas diferenças, né, de utilização, na verdade, enriquecem o nosso idioma. O segundo eixo é a atuação e ao respeito ao caráter pluricêntrico da língua portuguesa, que, pela definição, pressupõe a valorização das demais vertentes, das demais variantes empregadas nos países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a CPLP. Então, nesse eixo, sem prejuízo para a promoção da variante brasileira, na sua atuação tanto bilateral como multilateral, o Brasil procurará apoiar as iniciativas de fortalecimento do caráter justamente pluricêntrico, uma língua que não pertence só a um país, nem a 2, nem a 3, mas a vários.
e assim procurará contribuir para a democratização, o enriquecimento e também a natural expansão da língua, e vocês são um exemplo desta expansão. O respeito ao estabelecido pelos países da CPLP no Acordo Ortográfico de 1990 e a valorização do vocabulário ortográfico comum são dois indicativos, né, do compromisso do Brasil com o caráter pluricêntrico da língua portuguesa. O terceiro eixo de atuação é a integração das ações de difusão da língua portuguesa com a economia criativa brasileira. Na verdade, a língua e a economia perseguem os mesmos fins, não é? Elas têm o mesmo objetivo. A difusão, por exemplo, do português no exterior é vertente de promoção do mercado musical, audiovisual, editorial e digital brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, se beneficia dessa internacionalização. Muitos que leram, viram filmes, escutaram músicas, não é, e viram vídeos na internet, sabem do que eu estou falando, da importância que é a expansão do mercado audiovisual, mas em língua portuguesa. Eu queria mencionar agora dois exemplos concretos desse terceiro eixo da expansão da economia criativa. Há mais de 25 anos, a Biblioteca Nacional do Brasil desenvolve, com o apoio do nosso Ministério das Relações Exteriores, o chamado Programa de Apoio à Tradução e à Publicação de Autores Brasileiros no Exterior. E isso permite dar uma visibilidade a nossos escritores, aos seus livros, suas ideias, e isso ajuda, na verdade, a difusão do português. Nós, aqui na Rússia, tivemos exemplos desse trabalho de tradução e foi muito encorajador saber que autores brasileiros que não eram conhecidos do público russo puderam ser lidos em versão traduzida para o russo. O programa segue em pleno funcionamento e existe, por exemplo, para 2020, uma programação. Nós temos um prazo até 16 de março para apresentação de textos, livros, autores que mereceriam ser traduzidos. E depois haverá um segundo momento de possibilidade de tradução até o dia 12 de agosto de 2020. Portanto, é algo que tem sido recorrente, tem sido a cada ano lançado para ampliar, não é, o conhecimento dos autores em versão traduzida. Um outro exemplo da integração com a economia criativa é o programa Português na Palma da Mão, que busca inserir a política de promoção da língua portuguesa no mundo da interatividade virtual. Isso, na verdade, se dá por meio de jogos, de software educativos. Os alunos dos institutos brasileiros são levados a aprofundar-se na literatura brasileira e na língua portuguesa, com esses jogos, dessa maneira mais lúdica, não é, de aprendizado. O objetivo é oferecer cursos presenciais mais modernos, mais eficientes para o aprendizado do português, assim como os cursos realizados à distância. Esse projeto é parte de um experimento piloto feito com o Centro Cultural Brasil-Finlândia e com a Universidade de Brasília, e entre a Universidade de Brasília e a Universidade Aalto, na Finlândia, que tem muita experiência no ensino à distância. Além de oferecer produtos educacionais e de entretenimento voltados ao ensino do idioma e da cultura brasileira, esse projeto busca estabelecer pontes para instituições brasileiras e gerar sinergias na área de inovação e tecnologia aplicada ao ensino. Nós sabemos que, na verdade, a utilização desses jogos não só ajuda na língua portuguesa as pessoas se sentirem mais familiarizadas, mas, na verdade, fazem com que elas se familiarizem com textos, ideias que talvez ficassem só nas bibliotecas, nos livros, e não fossem, não é, para o aprendizado, para a família ou a sala de aula. Esses são os três eixos que eu gostaria de apresentar a vocês da atuação brasileira, e, ao concluir, eu queria ressaltar uma vez mais a importância deste ciclo de conferências, porque multilinguismo, a partir de uma perspectiva plural
integrado ao conceito de desenvolvimento sustentável e com atenção à diversidade cultural, é um esforço muito válido que merece todo o nosso apoio. Acredito que a língua portuguesa seja um objeto de estudo privilegiado para esse fim, pois o processo histórico de sua formação e difusão é marcado pela coexistência de diferentes perspectivas socioculturais, com reconhecida liberdade para absorver léxico diverso, oriundo de distintos povos, com os quais a língua teve contato, mas também das inovações emergentes no uso ocorrente entre os que têm como língua nativa, língua estrangeira, língua para propósitos específicos, ou como língua intercultural. Dentro do que anima os falantes das diferentes variedades do português, há menos apelo ao formalismo e mais abertura e mais amor à sua abertura ao novo, o que constitui inegável fonte de riquezas estéticas e epistêmicas. Essa é uma realidade para todos que já tiveram ocasião de ler textos brasileiros, ver filmes brasileiros, novelas, enfim, ou que estiveram no Brasil. Essa abertura para o novo, abertura democrática, não é, para a utilização da língua, é um fato recorrente no nosso país. O poeta brasileiro Olavo Bilac, no final do século XIX, refletiu essa sensação em seu poema intitulado Língua Portuguesa. Eu vou dividir com vocês 2 versos só desse poema. Língua portuguesa, última flor do Lácio, inculta e bela. Amo-te assim, desconhecida e obscura. Muito obrigado. Muito obrigado, então, por essa abertura. Eu queria começar agradecendo ao senhor embaixador, ao secretário Galvani, agradecendo a cátedra aqui da MGIMO, que possibilita esse ciclo, e muito especialmente a professora Galina, que eu já conheço há algum tempo, e longas conversações que tivemos e que conduziu a essa oportunidade aqui hoje. Então, muito obrigado. É um prazer, é uma honra e é um privilégio também estar aqui com vocês. Espero que possamos estar juntos até o final do ciclo, daqui a 8 semanas. Tá? Então, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu sou da Universidade Federal de Santa Catarina. A Universidade Federal de Santa Catarina foi criada em 1960, tem 43 mil alunos. As nossas universidades federais têm feito um trabalho para ter muitos alunos, para incluir uma parcela crescente da nossa população no ensino superior. Desses 43 mil, 12 mil são alunos de pós-graduação, e a nossa universidade produz 650 teses de doutorado por ano. O mestrado passa de 2 mil dissertações por ano. Na Universidade Federal de Santa Catarina, eu trabalho, então, no Departamento de Língua Portuguesa e na pós-graduação em Linguística e na pós-graduação em Estudos da Tradução. Santa Catarina, talvez vocês já saibam, né? Esse pequeno estado aqui do tamanho de Portugal, que tem só 5 milhões de habitantes, e é o estado mais multilingüe do Brasil. Santa Catarina, no censo linguístico de 1950, foi a última vez que o Brasil se perguntou que línguas os brasileiros falam, foi em 1950. Uma em cada 4 casas não usava o português como língua doméstica. Portanto, 25% da população falava outras línguas que não o português, número que diminuiu desde 1950, mas ainda assim, Santa Catarina tem hoje 25% da população como descendentes de alemães, 25% da população são descendentes de italianos, 25% da população são descendentes de açorianos e 25% são descendentes de uma multiplicidade de povos, entre eles 3 povos indígenas que falam as suas línguas, os Xoclém, os Caingangue e os Guarani-Mbuá, que são habitantes também do nosso estado.
Esse trabalho que nós fazemos e pelo qual estamos aqui, também a professora Edileise Mendes, que é da Universidade Federal da Bahia, é ligado à Cátedra Unesco em Políticas Linguísticas para o Multilinguismo, com sede na Universidade Federal de Santa Catarina. Como o embaixador já referiu, uma Cátedra Unesco é uma rede de pesquisa que reúne, nesse caso, 23 universidades em 13 países diferentes, e é uma rede dinâmica. Então, estamos também convidando a MGIMO para fazer parte desta rede. Aqui eu estou, e a professora Edileise também, na ERC-EGU. Estamos fazendo nosso pós-doutorado lá. Mas a cátedra é dinâmica e incorpora novas universidades, sempre com essa perspectiva de trabalhar junto à agenda da Unesco para o multilinguismo. A Unesco tem uma agenda para o multilinguismo, que está associada, por um lado, ao programa Informação para Todos, com a crença que não é possível a disseminação da informação e a democracia se as informações não estiverem na língua que as pessoas falam. Portanto, há uma agenda ligada à informação, e outra agenda é ligada à língua como patrimônio, em especial porque, como sabem, muitas línguas do mundo estão ameaçadas de extinção. Né? O Atlas da Unesco para as Línguas em Perigo incorpora 2.445 línguas do mundo como línguas ameaçadas. Todas as línguas indígenas do Brasil são línguas ameaçadas. Portanto, nós no Brasil temos uma responsabilidade muito grande com esta agenda na cátedra, entre outros aspectos. A cátedra é formada por 7 eixos: multilinguismo e internacionalização, multilinguismo e intermediação cultural, multilinguismo e ensino de línguas ou educação linguística, multilinguismo, tradução e acessibilidade, multilinguismo, economia e direitos linguísticos, multilinguismo e tecnologias da informação e da comunicação, multilinguismo, fronteiras, diásporas, migrações. Então, os parceiros da cátedra dividem-se nesses eixos, de modo que cada universidade pode escolher em que eixo gostaria de trabalhar, por exemplo. Muito bem. Dando início, então, à nossa discussão, eu queria propor alguma dinâmica no início, que é a seguinte: eu gostaria que vocês me interrompessem para fazer perguntas a qualquer momento. Não deixem passar a pergunta, porque depois a pergunta não faz mais sentido. Certo? Então, havendo perguntas, perguntem. Se forem tímidos, mandem por escrito aqui, a professora me alcança a pergunta. Se forem muito tímidos, os tímidos também devem fazer perguntas. Terceiro, se não entenderem alguma coisa e quiserem que eu repita, sintam-se à vontade, não há nada de problema nisso, nenhum problema, nada de errado nisso. Tá? Combinado? Então, perguntas são importantes para que o nosso ciclo seja bem sucedido e seja interessante para todo mundo. Muito bem. A pergunta para começar, então, é o que é fazer a história de uma língua? Como é que eu conto a história de uma língua? O título deste ciclo, 8 séculos. De propósito, eu não disse 800 anos, eu disse 8 séculos. Porque 8 séculos é mais vago do que 800 anos. A história de uma língua incorpora certa vaguidade, certa vagueza. Né? Quando nasceu a língua portuguesa? Não sabemos exatamente. Podemos nomear alguns documentos como pedras fundamentais do início da língua portuguesa, mas há uma série de polêmicas em torno disso. Então, melhor começarmos dizendo que são mais ou menos 8 séculos. Em segundo lugar, a língua portuguesa nunca esteve sozinha. Então, para contar a história da língua portuguesa, nós temos que contar a história de várias outras línguas. Portanto, nós estamos falando, na verdade, de um multilinguismo específico do qual a língua portuguesa faz parte. Daí o interesse para a nossa cátedra. Estamos falando aqui de um multilinguismo histórico, específico, da relação
identitária e de várias identidades com essa língua, com outras línguas que compõem esse panorama. Tá? Talvez quem vem da área de linguística conheça bem a primeira vertente, a linguística histórica, que dá a seguinte resposta para a pergunta: como é que vamos contar a história da língua? Vamos observar traços linguísticos que se modificam com o tempo. Antes se usava T, D, B, depois vamos usar outras consoantes para as mesmas palavras, vamos mapeando essas mudanças. Ou ainda podemos fazer como fez Fernando Taralo, um linguista brasileiro muito importante nos anos 80 e 90. Ele fez uma história do português brasileiro, o chamado PB, a partir de certos traços distintivos em relação ao português de Portugal. E ele criou um movimento identitário, um movimento político no Brasil, que moveu a linguística brasileira dos anos 90. Esse vai ser o tema da nossa terceira conferência. As questões da língua nacional, o português como língua nacional, né? Mas, por exemplo, um dos aspectos que ele tomou foi historiar o português a partir destas três formas de organizar as orações relativas. Este é o homem com quem eu falei ontem, forma padrão. Este é o homem que eu falei com ele ontem, forma repetidora. Este é o homem que eu falei ontem, forma cortadora. Ele vai mostrar que na história da língua as duas primeiras coexistem desde o português medieval, sendo que a segunda tem uma presença constante de aproximadamente 5% no corpus da língua portuguesa, mas que essa variante é nova e surge a partir do século XVIII e tem um crescimento exponencial no Brasil e se torna dominante em termos estatísticos, mais ou menos pela época da independência do Brasil. Então, ele está tentando associar mudanças linguísticas, mudanças gramaticais, com a formação de uma gramática brasileira, com movimentos de afastamento, de mudança nos fluxos de falantes entre Portugal e Brasil, por exemplo. Essa é uma forma de tratar a história da língua. Outra forma é tratá-la de uma perspectiva literária. A história da leitura, a história da literatura, podemos falar de uma língua do barroco, uma língua do arcadismo, mas isso evidentemente é importar para dentro da língua uma categoria que é fundamentalmente literária, fundamentalmente cultural. Ou ainda podemos tratar da perspectiva de uma história política. Por exemplo, o filólogo brasileiro Serafim da Silva Neto toma categorias históricas do Brasil, que tem uma divisão periodizante entre colônia, império e república, e tenta associar cada uma dessas fases com mudanças no português do Brasil. Se isso é bem sucedido ou não, cada uma dessas vai criar uma narrativa diferente sobre a língua, né? Nós vamos ter diferentes pontos de contato e de articulação com a língua. Então, isso se reflete nas periodizações. Como é que eu divido a história da língua portuguesa? Cada autor desses, o Leite de Vasconcelos, o Serafim da Silva Neto, a Pilar Vasques Cuesta, que é galega, que faleceu este ano, o Lindley Sintra, catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, divide de uma maneira a história da língua portuguesa. Por exemplo, quando o português é classificado como pré-literário, eu estou usando uma categoria que não é linguística, é uma categoria da prática, da literacia, né? Quando eu uso trovadoresco, a mesma coisa. Quando eu chamo de moderno, isso é uma importação de uma categoria que vem da filosofia, que vem da sociologia, da história. Portanto, como é que eu conto a história de uma língua? Que parâmetros eu escolho? O que eu vou tentar fazer aqui nessas conferências é contar uma história possível da língua portuguesa através de características político-linguísticas.
Portanto, vamos começar discutindo um pouco o que seria isso, né? O que é uma política linguística. Todo mundo conhece bem esse conceito? Política linguística? Tratam aqui do conceito? Muito bem. A maioria das línguas não tem pilotos. A maioria delas são como folhas ao vento. Porém, as principais línguas padronizadas têm pelo menos algum controle sobre a sua própria evolução, e aquelas que são apoiadas por um governo têm maneiras de orientar suas relações com os outros idiomas com os quais estão ligadas, tem um erro ali, por comunicação, competição, cooperação e conflito. Qual deve ser a estratégia geopolítica de sobrevivência de uma língua assim, quando é confrontada com um concorrente mais poderoso? Se estamos falando de geopolítica, é bom aproveitar as lições do general Abel Couto, que é o autor de um manual de geopolítica do Exército Português, em que estudam os cadetes portugueses, que tem essa bela e curta definição, né, bastante curta e fácil de perceber. Geografia fala do lugar no mundo, a nossa geografia, a nossa posição. A geopolítica dos imperativos da posição. O que a nossa posição nos obriga a fazer e o que ela impede que nós façamos. Né? Em cada país do mundo, em cada lugar em onde estamos, esses imperativos serão diferentes. O nosso alcance e as nossas possibilidades serão diferentes. E, finalmente, a geoestratégia, isto é, a política guiada pela geopolítica. A compreensão que eu tenho desses constrangimentos, desses imperativos, e como é que, então, eu posso planejar a minha presença no mundo da melhor maneira possível. James Court é um conservador norte-americano, define de uma maneira também bastante plástica geopolítica como realidades e mentalidades das localidades. Mas, evidentemente, podemos discutir o que são essas realidades e essas mentalidades. Podemos, então, dizer que as línguas, nesse contexto, podem ser vistas como um elemento de poder, de um certo tipo de poder, especialmente, que tem sido chamado nas relações internacionais como soft power, um conceito que devem conhecer muito bem aqui, e que podemos falar de uma geopolítica das línguas. Peter Nelde, esse linguista alemão, que faleceu agora há poucos anos atrás, foi importante no contexto da União Europeia, de pensar as políticas de língua da União Europeia, e tem uma chamada Lei de Nelde, que diz que línguas em contato são línguas em conflito. Que o contato linguístico não é estável, não é pacífico, mas o contato linguístico leva a relações de poder, relações de dominação, relações de substituição, o que os nossos colegas do espanhol chamam de desplazamento linguístico, né? Deslocamento linguístico, uma língua entra e outra sai. E isso se dá porque, como diz Louis-Jean Calvet, os idiomas estão organizados, as línguas estão organizadas numa série de relações ecológicas ou em mercados linguísticos. Mercados no sentido de Pierre Bourdieu. Não mercado no sentido de comprar e vender alguma coisa apenas, mas mercado no sentido sociológico, que é o de ter elementos de comunicação e de possibilidades comunicativas dentro de um grupo. Né? Eu estou dentro do mercado, esse mercado me atribui um papel, eu utilizo esse papel, eu me comunico, eu troco, eu sou o vetor para que outros possam realizar projetos e assim por diante. Isso implica também em ver que na história político-linguística de uma língua ou de um país,
Há momentos em que as línguas foram vistas como problemas. Por exemplo, todas as políticas que visaram extirpar línguas, que visaram proibir línguas. O Brasil teve experiências muito fortes nesse aspecto. Nós tivemos um período da nossa história chamado Estado Novo, a ditadura Vargas, 1937 a 1945, que realizou uma política chamada Política de Nacionalização do Ensino, que proibiu as demais línguas faladas no Brasil, fechou as escolas que funcionavam em outras línguas, né? Despediu os professores que davam aulas em outras línguas. A professora Galina tem pesquisado esse período. Nós, em Santa Catarina foi um dos estados mais atingidos pela política de nacionalização do ensino. Portanto, naquela época, as línguas eram vistas como um problema, não como uma oportunidade. Língua como direito aponta para um período da história das línguas mais recente, em que os governos, estados, passam a aceitar, incorporar a ideia de que a cidadania é formada por diversas culturas, por diversas até nacionalidades, né? A Rússia tem uma tradição de reconhecimento das nacionalidades e, portanto, essas nacionalidades, as culturas, têm direito a falar as suas línguas. Têm direitos educativos a terem aulas na sua língua, como mostra a própria política que a Unesco defende, que as crianças devam ser alfabetizadas em que língua? Na língua que dominam melhor. O que parece algo óbvio, mas não é, porque hoje existem 221 milhões de crianças no mundo estudando em línguas que não são as suas línguas maternas. E, portanto, sujeitas a todo tipo de reprovação, todo tipo de dificuldade, todo tipo de discriminação, porque a sua língua não é língua de ensino. Isso ocorre em muitas escolas indígenas, isso ocorre em muitas escolas na África, mas também em muitos outros países que têm crianças da imigração, por exemplo. E, finalmente, língua como recurso. As línguas podem ser vistas como recurso. Essa é uma tendência contemporânea. Recursos econômicos, recursos de governança, recursos culturais, recursos de internacionalização e assim por diante. Nós vamos tratar depois mais desse aspecto. Para fazermos uma primeira pausa para perguntas aqui, então, estas chamadas orientações, que são um grande quadro dentro do qual se movem as políticas linguísticas, são complementadas pelo próprio conceito de política linguística. Isto é, as decisões tomadas sobre as línguas. A linguística padeceu no século XIX e XX de uma ideia muito naturalista, né? No século XIX, especificamente, mas mesmo com o estruturalismo, é muito forte a ideia de que a língua é um elemento quase que da natureza, que a língua vai por ela mesma, que a língua não sofre ingerência externa, ela é um sistema que existe na cabeça do falante nativo perfeito. Até as metáforas naturalistas do século XIX, uma língua nasce, cresce, se desenvolve e morre, quase como se fosse um animal. O que obscureceu durante muito tempo o fato de que as línguas são produção humana. As línguas estão onde estão porque decisões concretas foram tomadas. Nós podemos rastrear historicamente essas decisões, dizer quem tomou, quando tomou, como tomou. Depois nós podemos mostrar como é que essas decisões foram implementadas. Podemos mostrar casos em que a implementação foi fracassada, ou casos em que a implementação foi bem sucedida. Aí já estamos falando do planejamento linguístico. Como é que nós tornamos realidade uma decisão. Eu gostaria que todos os meus concidadãos falassem inglês. O que eu faço para que eles falem inglês? Tomei a decisão. E agora? Deu certo a implementação? Eles aprenderam inglês ou não? O meu planejamento foi bem sucedido
ou não? Né? Só para dar um exemplo. E, finalmente, a politologia linguística, é isso que nós estamos fazendo aqui. Estamos estudando as políticas linguísticas. Né? Assim como o politólogo não faz política em geral, mas estuda a política, que não deixa de ser uma forma indireta de também fazer política. Mas nessa divisão, o politólogo linguístico estuda as políticas linguísticas, estuda os processos de planejamento e de tomadas de decisão, para entender como é que essas orientações podem beneficiar um país, uma universidade, um grupo, uma pessoa, uma família e assim por diante. Por isso, hoje falamos de políticas linguísticas internacionais, políticas linguísticas nacionais, regionais, locais e até políticas linguísticas familiares. Tá? Até aqui, primeira parte. Perguntas? Quanto à política linguística, não vê aqui uma contradição, certa contradição entre a fidelidade à língua natal, em certas situações, claro, e a busca de uma língua que dá mais possibilidades, mais abertura para a comunicação, para o trabalho, para o desenvolvimento, tudo isso é uma coisa objetiva, às vezes, em alguns casos. E uma pessoa vê que a sua língua natal, às vezes, não dá tanta possibilidade que uma língua... outra língua estrangeira, não sei o quê. Portanto, sim. Com certeza, professor. A decisão que o falante toma sobre manter a sua língua, transmiti-la ao seu filho, ou, ao contrário, não transmiti-la ao seu filho, de modo que o filho possa se apropriar da língua escolar, etc., é um dos fatores que tem levado à perda linguística de grande quantidade de línguas. Foi o meu caso. A minha mãe era falante de outra língua, não de português. A minha mãe era falante de uma língua chamada Hunsrückisch. Hunsrückisch. Hunsrückisch, na Alemanha, foi considerado um dialeto, falado perto da fronteira com a França. E na nova política linguística brasileira, este dialeto no Brasil foi tornado língua, foi reconhecido como patrimônio cultural do Brasil, foi cooficializado em alguns municípios, e minha mãe falou essa língua até os 7 anos de idade. Quando foi para a escola, ela foi reprimida na escola. Na escola, ela foi sujeita a repressão por parte da professora, ela não devia falar essa língua, e a partir dos 7 anos ela nunca mais falou essa língua. Então, ela não passou essa língua para mim. Naquele conjunto de medidas político-linguísticas ainda herdadas do governo Vargas, em que as outras línguas eram vistas com desconfiança, eu perdi a oportunidade de ser bilíngue. Então eu aprendi só português na minha família, só para dar um exemplo. Né? Mas isso que o professor cita é o caso hoje de milhões de pessoas na Índia ou no Paquistão que mandam os filhos para uma escola em inglês, e então a pessoa não aprende a escrever na sua própria língua. Eu dei um curso na Índia no semestre passado, em Hyderabad, é uma parceira da cátedra. Eu tinha 16 alunos falantes de 6 línguas da Índia. Telugu, Tamil, Hindi, Urdu, Malayalam e... falta uma. E Bengali, isso, obrigado. Esses alunos, eu pedi que eles escrevessem um verbete da Wikipédia sobre o nosso assunto na língua deles. Eles não sabiam, porque eles fizeram toda a escolarização em inglês. Eles falam telugu e na hora de escrever um verbete para a Wikipédia não conseguem. Então, a língua telugu é uma língua falada por 80 milhões de pessoas, portanto uma língua grande, mas que está em rápido processo de obsolescência, no sentido que o professor citou. Porque os pais estão optando por colocarem os filhos nas chamadas English schools, English medium schools, e, portanto, os filhos não são alfabetizados, não são letrados na própria língua, e, portanto, não conseguem usá-la para uma situação de trabalho ou para uma situação acadêmica.
E, portanto, já não devem, talvez, nem falar essa língua com seus próprios filhos. E isso inicia o processo de substituição linguística, que tem sido muito... que está em muita evidência hoje, né? Mais alguma pergunta? Daí é a minha segunda pergunta. Aquela política rígida linguística de Vargas deu mais unidade ao Brasil? Ajudou em alguma coisa? Ou talvez tenha criado algumas dificuldades, algumas contrariedades na sociedade? Aquela política de Vargas. Bem, a gente precisaria aqui algumas horas para fazer uma análise da política de Vargas, né? O fato é que, vou lhe dar só um exemplo curto. Há cerca de 10 anos atrás, 8 anos atrás, o governo brasileiro criou um programa chamado Ciência Sem Fronteira. Era um projeto para mandar 100 mil alunos para o exterior, para estudar no exterior. 100 mil alunos. Quando o projeto iniciou, os alunos deveriam se inscrever, e eis que houve uma inscrição insuficiente. Por quê? Porque não há domínio de outras línguas no Brasil. O Brasil, que tem a maior população de ascendência japonesa do mundo, fora do Brasil, fora do Japão. O Brasil, que tem 7 milhões de descendentes de libaneses, sírio-libaneses, que tem 25 milhões de descendentes de italianos, etc. Não sabia língua estrangeira para ir para o exterior. O governo teve que criar um programa suplementar chamado Idioma Sem Fronteira, para ensinar o idioma para a pessoa ir. E qual foi o país preferido, então, pelos alunos brasileiros? Portugal. Portugal. E o que o governo brasileiro fez no primeiro momento? Disse, Portugal não. Depois foi reconsiderado, né? Portugal protestou com toda razão e reconsideramos, mas isso mostra o quê? Nós que tivemos uma imigração tão grande, que tivemos comunidades, uma parte importante da nossa população falando várias línguas, sabendo que hoje essas várias línguas são oportunidades econômicas, são janelas de abertura do país para o mundo, são possibilidades de parceria, nós fizemos, no tempo de Vargas, o que fizemos com a Mata Atlântica no Brasil. Nós devastamos um recurso que o país tinha e, portanto, não temos mais esse recurso. Hoje, 99% da população é monolíngue em português e nós estamos atrás de ensinar para as pessoas a língua que os pais delas já sabiam. Deixamos perder. Então, só para dar esse exemplo, é mais complexo, evidentemente, a situação, e eu não posso falar muito sobre isso, porque eu gosto de falar disso, e aí vou ficar aqui falando até amanhã só sobre isso. Tá? Vamos continuar, então. Vejam que esse Louis Jean Calvet, vocês veem a foto ali, que parece um ator de Hollywood, né? Ele desenvolveu uma espécie de barômetro para medir o peso das línguas, isto é, o seu valor geopolítico, observando alguns critérios. O primeiro critério é o número de falantes. Portanto, línguas com muitos falantes têm um peso maior. Esses muitos falantes permitem que essa língua tenha uma especialização grande, tenha muitas universidades, tenha muitas escolas, tenha muitas, enfim. Segundo critério, entropia. Lembram o que é isso? Lembram das aulas de química do ensino secundário? Entropia é o contrário de entalpia. Entalpia era o critério de desorganização das moléculas. Mas aqui quer dizer, como é que a nossa língua está espalhada pelo mundo? A nossa língua está concentrada num único país, num único ponto do planeta, ou a nossa língua está dispersa por muitos países, por muitos lugares? Quanto mais entropia, mais peso essa língua tem. Nossa língua está presente em quantos continentes? O inglês e o português estão presentes em 4 continentes. O francês está presente em 3 continentes. O espanhol em 3 continentes. O russo em
ou dois, conforme o modo de contar, né? Um enorme continente ou dois continentes, Ásia e Europa, né? Ou Eurásia, conforme possamos definir. Portanto, a entropia é um fator importante, como vamos ver. Veicularidade é o contrário de vernacularidade. Veicularidade é de que maneira a minha língua é veículo de comunicação para fora. Aqui, basicamente, estamos falando, a minha língua é falada sobretudo por falantes nativos, que por casualidade nasceram naquele país e falam a língua, ou a minha língua é falada por pessoas que buscaram falar a língua, que investiram tempo para aprender como vocês. Né? Investiram tempo, investiram esforços, ficaram nervosos nas provas, né? E, portanto, vocês aumentaram a veicularidade da língua portuguesa. A língua portuguesa é mais veicular por causa de vocês. A língua oficial. Em quantos países a nossa língua é oficial? Ser língua oficial traz à língua o suporte das chancelarias, o suporte dos ministérios, todo o peso do orçamento de um Estado para suportar a língua. Portanto, é importante saber em quantos países a língua tem algum caráter de oficialidade. O russo, por exemplo, é oficial em quantos países? A língua russa. Pois é, eu confesso que eu vi na Wikipédia antes de vir para cá, e eu vi 7. Porque o próprio critério de oficialidade varia, né? Assim, tem várias formas de ser oficial. Pode ser língua oficial da escola e não ser língua oficial do governo. Enfim, várias formas de ser oficial. O que está acontecendo com as línguas em termos de oficialidade no mundo hoje? Há mais línguas oficiais ou menos línguas oficiais? Mais. Os países estão oficializando mais e mais línguas. Das 7.000 línguas do mundo, só 195 são oficiais. E o número coincide com o número de países, mas não é porque cada país tenha uma língua oficial. Porque há 51 países que têm o inglês como língua oficial. Né? Então, mas os países estão oficializando línguas como forma de quê? Por que os países estão oficializando novas línguas? O que isso traz para um país oficializar outra língua? Depende da língua. Por exemplo. Se em inglês, por exemplo, neste caso, eles querem entrar mais, de maneira mais bem-sucedida aos processos sem globalização, como por exemplo ao tempo que fizeram no Cazaquistão, sim? Depois de iniciar este processo de inserção, digamos, da língua inglesa, no processo de formação dos estudantes lá neste país, neste caso. É um critério. Vejam que eu coloquei na programação o caso da Guiné Equatorial, um país da África que fala várias línguas africanas, inclusive uma língua africana internacional, que é o Fang, que é falado em toda aquela região, mas que tem como língua oficial o espanhol. E era o único país da África que tinha esta língua oficial. O que esse país fez? Oficializou o francês, porque os vizinhos, como Gabão, Camarões, Guiné, usam o francês. E depois ampliou e oficializou também o português. O que o país espera com isso? Espera novas relações, novas inserções em blocos, novos fluxos de comércio. Né? Então, estão em expansão. Por outro lado, há outras estratégias. Veja o caso da Bolívia, na América do Sul. A Bolívia era um país com apenas uma língua oficial, o espanhol. Hoje a Bolívia tem 4 línguas oficiais. O espanhol, o quechua, o aimara, 2 línguas do Império Inca, e o guarani tiriguano, que é uma variedade do guarani que compartilha com o Paraguai. Então, no caso da Bolívia, não é tanto para se abrir para fluxos econômicos, é mais para significar a nova Bolívia, que dá um lugar aos indígenas e às culturas indígenas que antes não dava. Portanto, uma modificação na forma como o Estado se reflete na comunidade. Depois, tradução, língua-fonte, língua-alvo, significa o que o embaixador estava dizendo. A minha língua
tem uma produção cultural, literária, científica, que faça outros povos quererem traduzir esse conteúdo para a sua própria língua? A minha língua é doadora de conteúdo para a humanidade? E o contrário, tradução língua-alvo, nós somos capazes de oferecer para os falantes da nossa língua a cultura produzida em diversas outras comunidades linguísticas? Ou não? Ou o nosso falante está cortado dessa multiplicidade de conteúdos produzidos em outra língua porque nós não temos capacidade de traduzir? Então isso é importante. Prêmios literários internacionais é uma questão de prestígio, né? Ganhar um Nobel da literatura chama atenção para a língua, torna aquela língua atraente, faz com que as pessoas desejem conhecer aquele conteúdo, para dar só um exemplo. Artigos na Wikipédia. Por que artigos na Wikipédia pode ser um critério? Uma das fontes mais populares do mundo, em geral, sim, da acessão de informação. É verdade. No entanto, o Calvé introduz aqui porque uma grande quantidade de verbetes na Wikipédia, digamos mais de 2 milhões de verbetes, significa uma grande comunidade produtora que exige uma determinada literacia ou letramento, né? Aqui dessa sala, levante a mão quem já produziu verbetes para a Wikipédia. Veja só. Veja só, né? Então, isso é um critério importante. Até há pouco tempo atrás, para vocês terem uma ideia, uma língua falada por 15 milhões de pessoas, que era o holandês, tinha mais verbetes na Wikipédia que o português, com 260 milhões de falantes. O que mostra a produtividade daquela comunidade num artefato específico como a Wikipédia. Hoje isso está resolvido. Quer dizer, o português passou, esse ano, ultrapassou a barreira de 1 milhão de verbetes, né? Então, há um crescimento importante dos verbetes em português, 5 milhões em inglês, 2 milhões em alemão, e depois entre 1 milhão e 2 milhões estão o chinês, o japonês, o francês, etc. Uma das estratégias que eu tenho usado na minha aula, professora Galina, em vez dos alunos fazerem trabalhos na minha disciplina, para mim, os alunos colocam os trabalhos na Wikipédia. Então, eu peço aos meus alunos que terminem a disciplina produzindo verbetes na Wikipédia, e quando eles vão colocar o verbete na Wikipédia, a Wikipédia me ajuda na avaliação. Por quê? Porque se o verbete é mal escrito, é defeituoso, não tem fontes, a Wikipédia derruba o verbete. O aluno tem que começar de novo. E quando o verbete é bem feito, a Wikipédia manda elogios, convida o aluno para escrever outro verbete. Então aquilo me ajuda na minha avaliação também, né? E os meus alunos contribuem para aumentar o número de verbetes em língua portuguesa, para disseminar conhecimentos que nós estamos tratando só dentro da sala de aula, também para a comunidade de modo geral. Tá? Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. Isso quer dizer, quem são os falantes da nossa língua? São pessoas que passam fome? São pessoas que têm dificuldades econômicas? Ou a nossa comunidade linguística tem uma segurança alimentar, tem um nível de vida bom, pode se dedicar a consumo cultural mais sofisticado, porque não está pensando só nas necessidades do dia a dia? Taxa de fecundidade, importantíssimo critério também. Quantos filhos por mulher tem essa comunidade linguística? O Brasil tinha 5,1 filhos por mulher em 1960. Em 1960. Hoje não chega a 2. Né? Portanto, houve uma baixa da fecundidade, o que leva a uma diminuição do crescimento da população. Vamos ver isso mais adiante. E o outro, taxa de penetração da internet. Né? No meu país, todo mundo tem oportunidade de estar na internet ou não? A internet é cara, é inacessível,
As pessoas do interior, das pequenas aldeias, não têm condição de ter internet. É um critério. Vejam, por exemplo, esse gráfico, não sei se já viram em outra oportunidade. Esse gráfico é uma iniciativa da Unesco, é feito baseado no chamado Index Translationium, e é a súmula de todas as traduções de livros, de todas as línguas, para todas as línguas, entre 1954 e 2016. Se eu pegar esse grande registro que a Unesco tem, de tudo que foi traduzido, e sumarizar num gráfico, eu obtenho essas estelas, essas estrelas. Né? O que mostra essas estrelas em termos de tradução? Primeiro que ela tem um centro. O que está escrito ali? Em inglês. Mas que ela também tem subcentros. Vejam o caso do russo. O russo tem uma vasta quantidade de línguas que orbitou e orbita ao seu redor, para as quais o russo foi uma porta de entrada para o mundo e uma porta de saída para o mundo. O russo organizou uma série de comunidades linguísticas. O português fez a mesma coisa? Não. Não há nenhuma língua orbitando o português. Por quê? Por que o russo tem tantas línguas orbitando? Por que o francês tem tantas línguas orbitando? Até o holandês, o chinês e o português não tem. Isso tem a ver com a história político-linguística do português. Nós vamos tratar disso na nossa quarta aula. Isso tem a ver com o fato de que, onde o português entrou, houve, em geral, repressão linguística contra outras comunidades. E houve também, ou nunca houve, a tentativa ou a possibilidade de que as outras línguas que estivessem em contato com o português recebessem escrita, recebessem gramática, tivessem possibilidade de produzir. Né? Então o português está sozinho. As línguas dentro do Brasil não são escritas, não têm literaturas próprias. Porque, ao contrário, elas nunca foram promovidas. Né? Isso aconteceu em muitos outros espaços da língua portuguesa, vamos tratar disso com detalhe, porque faz parte da história político-linguística da língua e tem consequências no futuro. Quer dizer, tem grandes consequências para o russo esse tipo de estrutura aqui, e tem grandes consequências para o português não ter esse tipo de estrutura. Muito bem. Aqui, então, estamos falando de política linguística, estamos falando de uma história político-linguística, mas essa história teve agora nos anos 90 uma vertente interessante, que é, conscientes desse papel político-linguístico, alguns autores começaram a considerar o estudo do futuro das línguas. Qual será o futuro da minha língua? E talvez os dois livros que tenham dado origem a essa série de considerações sejam esses dois. Gradle, que escreveu um livro sob encomenda do British Council, em 97, e David Crystal, English as a Global Language. Eles deram início a um estudo de por que o inglês está onde está, o que aconteceu para o inglês ocupar esse lugar, que lugar é este, e como é que esse lugar vai se desdobrar para o futuro. Por que essa data é tão importante para o aparecimento desse tipo de preocupação? O que havia acontecido aqui que permite aos ingleses e americanos se sentirem empoderados a ponto de dizer, bom, agora vamos planejar a nossa língua como língua franca global? Por que esse momento histórico? Exatamente. Porque havia ocorrido o fim da União Soviética, o fim da Guerra Fria. Eles se sentiam vitoriosos na Guerra Fria. Né? Eles comemoravam a vitória do liberalismo, do American Way of Life, a vitória da democracia liberal. Naquela época até tem aquele famoso livro do Fukuyama sobre o fim da história. Né? A história acabou
E a Liberal Democracy venceu, é o único sistema. Opinião que eles só vão mudar alguns anos depois. Né? Então, estabelecer o inglês como língua franca global parecia algo natural e, portanto, a produção ideológica nesse campo foi importante. Obviamente, isso gerou reações, e quem teriam sido os primeiros a reagir a esse otimismo anglo-saxônico? Os franceses, é claro. Né? Então, em seguida, os franceses também lançam os seus livros com a grande narrativa do futuro do francês, La géostratégie des langues, L'avenir du français, né? Como o francês vai, então, enfrentar essa globalidade do inglês e vai manter-se como uma língua importante. O espanhol, sem dúvida, né? Instituto Cervantes, o governo da Espanha, as 21 instituições da Espanha que cuidam da língua espanhola, desde que a língua espanhola representa, como disse o primeiro-ministro Aznar, 14% do PIB da Espanha advém da língua espanhola. E o ministro Aznar disse: "La lengua española es nuestro petróleo." Né? Entre elas, a Real Academia de la Lengua, a Real Academia da Língua, que tem por lema "Limpia e dá brilho." Limpa o idioma e dá brilho no idioma. Né? Quer dizer, quase como se o idioma fosse um sapato. Né? Limpo e dou brilho no sapato. Só que a narrativa do espanhol é dividida entre uma Espanha que quer calcular o valor econômico do espanhol e uma América Latina que, nessa política engendrada pela Espanha, reage de diferentes maneiras e se coloca numa outra posição. Então a grande narrativa é cindida. Depois o alemão também, mas o alemão tem o livro que traz essa proposta para o alemão, tem uma característica interessante. Foi escrito em inglês em Nova York. Né? Então corrobora uma frase do embaixador alemão no Brasil, há 3 anos atrás, num congresso de professores de alemão. Ele abriu o discurso dizendo: o alemão é uma língua de marketing difícil. Marketing difícil. Marketing difícil. Né? Então o livro foi escrito em inglês em Nova York. E chegamos ao português. O nosso colega Luiz Paulo da Moita Lopes organizou esse volume, o Português do Século XXI. Hoje, na bibliografia, eu vou dar um texto desse livro para vocês lerem para a semana que vem, se tiverem tempo, que depois foi traduzido para o inglês, uns anos depois. Nesse livro, esboçam-se algumas problemáticas que me fazem pensar que, se nós fôssemos propor uma periodização político-linguística para a língua portuguesa, essa periodização teria que ser mais ou menos assim. Não levem muito a sério essas datas, elas são apenas indicativas. Essas não são categorias exclusivas, elas se interpenetram. Mas nós podemos ler a língua portuguesa e a sua história do ponto de vista de como essa língua se coloca no espaço geopolítico. E para isso, talvez essa categoria nos ajude a pensar o que seria a diferença entre o português como língua internacional e como língua nacional. Como língua nacional e como língua colonial. Como língua colonial e como vernáculo em que as posições de prestígio eram ocupadas pelo latim. A longa batalha da língua portuguesa para ocupar lugares que eram exclusivos do latim, que durou alguns séculos. Né? Então, se nós pensarmos nesse tipo de periodização para organizar o nosso ciclo de conferências, eu diria que nós podemos dizer hoje que o português é uma língua em transição de uma língua nacional para uma língua internacional. E está vivendo, portanto, as dores do crescimento. Esse crescimento não é sem dor. Há várias dores nesse crescimento. Na aula que vem nós vamos tratar,
por exemplo, do acordo ortográfico, das reações ao acordo ortográfico, das ideologias em embate no acordo ortográfico da língua portuguesa, e vamos ver o conflito entre a perspectiva de que o português é uma língua nacional e a perspectiva de que ele deve ser gerido num enquadre internacional. Né? Então, temos aqui pelo menos 30 anos de uma transição muito profícua, em que antes o português era visto quase exclusivamente como língua materna, né? O Brasil não tinha licenciaturas de português como língua estrangeira. Hoje mesmo o Brasil tem pouquíssimas licenciaturas de PLE, português como língua estrangeira. Na verdade, só 3 universidades têm. A Universidade Federal da Bahia, a Universidade de Brasília e a Unicamp. E na Unicamp ela é recentíssima. Na Unila tem uma licenciatura também iniciante, né? Está começando. Mas, numa perspectiva de língua internacional, aumenta a importância do português como língua estrangeira, do português como língua de herança, como língua de acolhimento, como língua de memória. Conhecem essas categorias? Não conheço. Português como língua de herança se refere a como a língua vai ser mantida pelos falantes que saem do país e vão viver em outros países. Por exemplo, há 1 milhão de brasileiros nos Estados Unidos. Como é que essas crianças, filhas de brasileiros que nascem nos Estados Unidos, vão aprender português? Não é uma língua estrangeira para elas. Também não é uma língua materna. Então, essa categoria utilizada fala de língua de herança. Isso traz várias problemáticas e várias especializações. Língua de acolhimento é o contrário. Por exemplo, no Brasil há 500 mil de imigrantes do Haiti, falantes de crioulo francês do Haiti. Essas crianças, filhas dos haitianos, precisam aprender, e também os adultos, aprender a língua. Então, nessa perspectiva, a língua para eles é uma língua de acolhimento. Eles são acolhidos pela língua. A língua é um veículo para que eles possam viver melhor naquele novo entorno. E língua de memória trabalha com os ecos que uma língua tem, quando às vezes não é mais falada, mas ela significa. Por exemplo, num país africano chamado Benin, há uma população descendente de brasileiros, os agudás, que voltaram para a África no final da escravatura e que falaram português até a década de 50. Depois o português foi substituído pelo francês. Mas hoje o português é uma memória para eles. Eles, inclusive, pediram para a Embaixada Brasileira cursos de português. Né? O português tem um significado ali, tem um elo ali que pode ser recuperado. É o caso de muitos locais na Ásia, onde o português foi uma língua bastante falada. É o caso de Malaca, por exemplo, da Malásia. É o caso do Sri Lanka, antigo Ceilão, e assim por diante. Então, uma categoria também que a internacionalização da língua traz de volta numa certa evidência. Pensando nesses últimos 30 anos, né, nesses últimos 30, 40 anos, nós temos uma série de movimentos que vão mostrando, quase todos eles são movimentos que ocorreram nos últimos 30 anos. A criação da CPLP, em 96, a integração de Portugal à União Europeia, a integração do português ao quadro comum europeu de referência para as línguas, que tem uma importância muito grande para a língua, porque significa uma atualização tecnológica da língua. O Mercosul, a Unasul, a CELAC, especialmente o Mercosul. Eu trabalhei 8 anos como delegado do Mercosul Educacional. Por conta da integração latino-americana, a Argentina criou 11 licenciaturas em língua portuguesa. A Argentina colocou, por uma lei de 2009, o português como língua de oferta obrigatória no ensino secundário. Ou seja, a língua portuguesa cresceu na Argentina com recursos argentinos, sem que o Brasil colocasse recursos para isso, em contrapartida para o fato
de que em 2005 o Brasil introduziu o espanhol como língua de oferta obrigatória no ensino médio. Então, a reciprocidade da integração faz com que a presença da língua cresça. As diásporas de língua portuguesa, especialmente nos Estados Unidos. A integração africana, as várias áreas de livre comércio e de cooperação. A OEI e a cooperação entre o português e o espanhol. Nesse momento, a Organização dos Estados Ibero-Americanos criou uma divisão de promoção da língua portuguesa. Eu vou, em novembro, a Lisboa, numa conferência dos Estados Ibero-Americanos para a promoção conjunta do português e do espanhol, que é uma novidade, né? Porque o espanhol e o português conviviam noutra chave. Vocês conhecem aquele velho ditado, né? Aquele ditado português: de Espanha, nem bons ventos, nem bons casamentos. Né? Mas parece que isso vai sendo superado, né? Com outras brisas, isso vai sendo superado aos poucos. Né? Os BRICS, com 4 línguas oficiais, o russo, o chinês, o inglês e o português. A China e o Fórum Econômico de Macau, como a China se apropriou da língua portuguesa para o seu benefício econômico, como hoje investe cerca de 9 bilhões de dólares através do Fórum de Macau, como o Fórum de Macau dá para a China um instrumento através da língua para que ela possa atuar no mundo. O IBAS, Brasil, África do Sul e Índia, e a futura integração de Timor-Leste à ASEAN, esse conjunto de países que tem uma política linguística muito interessante. Ano passado estivemos em Malang, na Indonésia, um parceiro da cátedra, e eles recebiam 30 alunos da Tailândia para aprender Bahasa Indonésia, porque dentro da ASEAN, cada país tem que ensinar 2 outras línguas do bloco. Então, quando o português fizer parte da ASEAN, isso vai criar um movimento de presença do português naquele bloco. Mas a proposta que eu faço nesse curso é de que a gente inverta o nosso olhar a essa história e não olhe para essa história do passado para o presente, mas do presente para o passado. Reproduzindo um pouco o que o Walter Benjamin trouxe no seu texto sobre o conceito de história. A ideia do Angelus Novus, um anjo que avança de asas abertas para o futuro, de costas para o futuro, e olhando para o presente ou para o passado. Avança para o futuro de costas, olhando para o passado. No caso, ele vê esse passado como catastrófico. Nós não precisamos ter necessariamente essa visão. E, na verdade, discute essa tempestade que nós chamamos de progresso. Então, essa imagem que é do Klee, que ele adquiriu em 1921 e escreveu várias coisas sobre ela, é a imagem desse anjo novo que é projetado para o futuro de costas e tem uma apreciação, então, sobre o presente e o passado. No que isso nos ajuda? Isso nos ajuda a desnaturalizar algumas categorias da história do passado. Nós só vamos focalizar no passado aspectos que estão numa linha de articulação e de continuidade com o modo como a língua se tornou. Então, a ideia é fazer uma discussão dessas categorias a partir das categorias que são relevantes hoje, mas não necessariamente usando as nossas categorias de hoje. Tá? Até aqui, mais alguma pergunta? Algum comentário? Nurlan? E não consegui ver como é que naquele retrato esse anjo vê para o passado e está a ir para o futuro. Não consegui como é que é representado no retrato. Boa pergunta.
A ideia do Walter Benjamin é que esse anjo está parado nessa posição e, de repente, o vento do paraíso, ali vem o vento do paraíso, portanto, da origem, né? A origem, sopra contra ele e projeta esse anjo fortemente para o futuro. Só que ele vai para o futuro cego, sem ver, de costas. O que ele observa quando ele vai para o futuro? Ele só observa o passado. É o que nós vamos fazer, né? Nós estamos no século XXI, estamos sendo projetados para o século XXI, nossa língua está entrando no século XXI de costas, e nós estamos observando o nosso passado. E através desse passado, talvez colhendo algum ensinamento para esse avanço que nós fazemos, às cegas, em direção ao futuro. Por isso eu trouxe hoje 2 aspectos, um breve quadro, agora já está quase na hora, não sei se nós temos uma atividade. Se vocês têm outra atividade logo em seguida, né? Um breve quadro sobre a situação presente do português e uma projeção de um aspecto importante para a língua, que é a demografia, para o ano de 2100. Quais são as perspectivas do português para o ano 2100? Então, em primeiro lugar, o português é língua oficial em 10 países, sendo que 9 pertencem à CPLP. Qual é o país que não pertence à CPLP? A Guiné pertence. Timor-Leste pertence. Macau não é um país. Não é um país. Portanto, que país é esse? Que país é esse? É a China. A China. O português é uma das línguas oficiais da China. O que não é pouco, né? Ainda que essa língua oficial da China seja provisória. Até quando o português será a língua oficial em Macau? Até 2049. 50 anos depois da passagem de Macau para o domínio chinês. Mas a China tem usado muito bem o português. Então, quem sabe essa provisoriedade não se transforma em algo mais permanente, né? Tivemos em Macau na semana passada e justamente um colega apresentou uma análise da oficialidade do português em Macau de uma forma muito interessante, porque o que diz no contrato em chinês é diferente do que diz no contrato de passagem de Macau em português, que é diferente do que diz em chinês. Existem leves diferenças no vocabulário que podem levar a interpretações diferentes sobre o que é essa oficialidade, conforme se tome o texto em chinês, em português ou em inglês. Eu li, não me lembro em qual fonte, mas que Timor-Leste não faz parte da CPLP, que ele está presente lá na qualidade de observador, mas não é membro. Bem, Timor-Leste não era membro, porque ainda não tinha ficado independente, mas quando Timor-Leste fica independente em 2002, é incorporado à CPLP plenamente e incorpora toda a documentação prévia da CPLP, né? Então, hoje, Timor-Leste é um membro pleno da CPLP, já sediou cimeiras. Não sei se o embaixador quer referir. Exatamente isso, a cimeira foi lá. Então, é membro pleno. Então, Timor-Leste é um membro pleno. Evidentemente, você sabe que a Guiné Equatorial não era membro pleno, era só um observador, mas também, na cimeira de Timor, a Guiné Equatorial foi acolhida como membro pleno também. Por isso que lá estão 9 países pertencentes à CPLP e 1 que não pertence. Então, nesse caso, Timor e a Guiné Equatorial não são membros fundadores. Eles não estavam no momento fundacional da CPLP, mas hoje são incorporados como membros plenos, né? Afora os diversos observadores que a CPLP tem, que são o Uruguai, a Turquia, o Japão, a Geórgia, né? E outros países até insuspeitados, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o embaixador da Geórgia e da Turquia no momento da incorporação desses países como observadores,
E aí perguntava assim, mas por que a Geórgia? Por que a Geórgia? A Geórgia argumentou que num determinado verso dos Lusíadas é citado um país que poderia ser a Geórgia. E a argumentou que grande parte do mapa feito o mapa mundi, o primeiro mapa mundi feito em Portugal, incorporou muitos conhecimentos de um famoso cartógrafo turco. Portanto, a Turquia deve fazer parte como observador. Mas são questões bem interessantes. Uma outra hora a gente pode discutir. Território de 10,7 milhões de quilômetros quadrados, falado em 4 continentes, por uma população que não se sabe bem quantos falantes são, porque a maioria dos países de língua portuguesa não tem um censo linguístico, como a Rússia tem. O Brasil, por exemplo, não tem. O Brasil não inquere o cidadão sobre que línguas são faladas no país. Nós não sabemos quantas pessoas falam que línguas no Brasil. Nós tentamos criar o censo em 2010, junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mas o Instituto não concordou. Né? Então, mas outros países, há certas complexidades. Por exemplo, qual é a parcela da população de Moçambique que fala efetivamente português? A maioria. Qual é? Hoje é a maioria, mas quanto da maioria? 50% em 2007 e agora? 60%, 70%, 65%. E na Guiné-Bissau, que não tem um censo semelhante, quantos por cento falam? Então, não podemos contar a população total do país como população falando de português ainda. Né? Embora o português esteja crescendo pela via da escola, do rádio, da televisão, da internet, etc. 6 milhões de falantes da diáspora, esse é um dado importantíssimo. Uma situação de literacia em crescimento, mais universidades, mais escolas, sistemas escolares em estabilização. 29 mil língua de 5 blocos econômicos regionais. Esse é um fato muito importante. Talvez 6, quando Timor entrar na ASEAN, que já devia ter entrado, já está esperando faz vários anos a entrada nesse bloco. Mas o Mercosul, a União Europeia, a CEDEAO, Comunidade dos Países da África Ocidental, a Comunidade dos Países da África Central, onde estão São Tomé e a Guiné Equatorial, e a SADC, onde estão Angola e Moçambique, fazem com que muitas oportunidades se abram para a língua portuguesa. É o que nós chamamos antes de entropia. A entropia da língua. A língua aparece em muitas organizações. A língua tem oportunidades em muitas organizações. Né? É uma das línguas oficiais da União Africana, em Addis Abeba. É uma língua oficial do Mercosul, no Uruguai. É uma língua oficial da Europa, em Bruxelas, e assim por diante. 29 mil quilômetros de fronteiras com outras línguas. O português é formado por países que são ilhas linguísticas, ao contrário do espanhol, em que grande parte faz fronteira com países que falam a mesma língua. Portanto, não há grandes possibilidades ali de promover a língua, mas no caso do português não é assim. O português convive com quase 340 línguas no espaço da CPLP e é o 5º idioma para usuários de internet, atrás do inglês, do chinês, do espanhol, do árabe. Porém, a cada mês que passa, o Bahasa Indonésia vai crescendo e nós achávamos até que no ano passado o Bahasa já ia ultrapassar o português. Mas o português cresceu um pouquinho mais e a diferença aumentou um pouco nesse dado novo que é desse ano, que é de abril desse ano. Mas o que vai acontecer aqui com o tempo? Essas posições vão mudando. O japonês era mais utilizado que o português. Foi ultrapassado, o árabe nem aparecia. Hoje o árabe tem o maior crescimento de usuários da internet, e o russo tem o segundo. Segunda língua que mais cresce na internet é o russo. Porém, o russo já tem
76% dos seus falantes ligados à internet. Então a chance de crescer não vai durar muito tempo. Enquanto que uma língua como, por exemplo, o francês, tem apenas 34% dos falantes ligados à internet. Por quê? Por causa da África Ocidental, onde a entrada na internet ainda é baixa. Quando a África Ocidental entrar na internet, o francês vai passar por uma posição predominante, por causa da população que fala francês no mundo, que é muito grande. Então, é interessante observar essa variabilidade e o que isso significa geopoliticamente, essa espécie de second life das línguas, que é o mundo digital cada vez mais importante. Muito bem. Pergunta à professora Galina, então, sobre o tempo. E a vocês também, se vocês... Alguns devem sair, mas os mais entusiasmados podem ficar. Tá. O que eu vou fazer, então, é ir para a parte que eu queria chegar aqui para a aula de hoje. Só mais 3 slides, então, para nós mantermos o tempo. Depois nós fazemos essa discussão com mais afinco. Eu disse que o português, nós podemos entender geopoliticamente o português como uma transição de uma língua nacional para uma língua internacional e, portanto, deveríamos ser capazes de estabelecer que características tem uma língua internacional e que características tem uma língua nacional e no que elas diferem em termos de modus operandi na política linguística e na geopolítica. Então, como eu disse, nós vamos tratar da língua nacional exclusivamente na nossa terceira aula, mas aqui é importante dizer que uma característica das línguas internacionais é que ela seja sustentada cada vez mais por outros espaços, por falantes de outras línguas, do que pelos seus próprios espaços nacionais e os falantes nativos. Segundo, cresce, portanto, o seu grau de veicularidade e os falantes não nativos ganham em significado frente aos falantes nativos. Por exemplo, em inglês, há muito mais falantes da língua como língua estrangeira e segunda do que como língua materna. E essa é uma tendência que vai aumentando para outras línguas também. As línguas internacionais são línguas de abertura e oportunidades e, sobretudo, conectam múltiplos espaços. A internacionalidade das línguas transforma o seu modo de gestão, transforma o seu sistema de normas, ela se torna uma outra coisa, como nós vamos ver na aula que vem sobre o acordo ortográfico. É menos importante a monumentalidade da língua, aquela associação da língua com a nação, o povo, a história, que é típica dos Estados-nação, né? Eu citei o espanhol como um caso bem claro de monumentalização da língua. E a funcionalidade da língua se torna mais importante. Isso aumenta a percepção da importância da língua pelos falantes, eles ajudam a impulsioná-la, eles se tornam veículos dessa expansão, e cada vez mais a língua é usada em contextos multilingües e menos em contextos monolingües. Vamos aprofundar isso, então, na aula que vem. Eu queria recomendar 2 textos para vocês para a aula que vem, que são encontráveis na internet, você pode baixá-los se tiver tempo de ler. O primeiro deles se chama Política Linguística e Internacionalização, a língua portuguesa no mundo globalizado do século XXI. E a segunda, o sistema de normas e a evolução demolinguística da língua portuguesa, que vai tratar com mais detalhe sobre o que está acontecendo com o crescimento da população falante na África e a futura diminuição do número de falantes em Portugal e no Brasil. Em que sentido a língua portuguesa vai se tornando, até 2100, uma língua em que o maior número de falantes está na África? E que consequências isso tem para o sistema de normas do português atual? Tá? Essa vai ser um dos nossos tópicos na aula que vem. Para concluir, alguma pergunta? Por favor. Quero
Primeiro, desculpa roubar um pouquinho do tempo da aula das pessoas que estudam português, eu sou brasileira. E eu queria fazer uma pergunta a levar em consideração vários tópicos que o senhor tocou na aula. E alguns deles foram a questão que as línguas, quando elas se encontram, normalmente o caminho normal é de haver um confronto linguístico entre elas. Falou da crescente participação do português em diferentes blocos econômicos também. Mas isso um pouco naquilo que é a posição do Brasil, considerando o Brasil na América Latina, a posição que é com os países falantes da língua espanhola e a participação do Brasil nos blocos econômicos da região forte, como o Mercosul e a comunidade andina. Quais são as perspectivas da língua brasileira enquanto fator geopolítico de crescimento do país em relação à língua espanhola? Ou seja, nesse processo de abertura às outras línguas e de necessidade de internacionalização ou não, como que isso pode projetar ou, pelo contrário, pode ameaçar a projeção da língua portuguesa? Bom, a sua pergunta é no mínimo mais 1 hora, né? Mas eu sugiro que a gente discuta essa questão com mais tempo, com mais calma na nosso encontro que vem, né? Você sabe que o Mercosul tem altos e baixos, que a política externa do Brasil na região tem altos e baixos, teve altos e baixos, então isso pode ser lido a partir de medidas linguísticas concretas, né? Por exemplo, só dou um exemplo. Quando o Brasil introduziu a obrigatoriedade do espanhol, da oferta de espanhol no ensino secundário em 2005, foi possível negociar com a Argentina a oferta do português como língua de oferta obrigatória. Isso fez com que o português crescesse, que muitos argentinos passassem a falar português. Eu que fui para a Argentina pela primeira vez em 82, 6 meses depois da Guerra das Malvinas, e fiquei lá 40 dias e não encontrei ninguém falando português. Hoje nós vamos para a Argentina, a situação é completamente diferente. No entanto, uma das medidas do governo brasileiro recentes foi eliminar o espanhol da oferta obrigatória nas escolas brasileiras, em 2016. Então, com isso, o Brasil sinaliza uma via de English only e, portanto, a parceria com a Argentina e a própria ideia de uma reciprocidade linguística e de uma visão da América do Sul no futuro como um grande espaço de bilinguismo português e espanhol entra numa rota de dificuldade, né? Então, eu sugiro que a gente discuta esses elementos com mais calma na aula que vem. Bom que você trouxe essa questão, porque a América do Sul, sem dúvida alguma, é um lugar privilegiado para a presença do português. Até podemos dizer que a presença do português é menor do que seria esperável em muitos países, mas que, certamente, nos últimos 20 anos, houve um crescimento muito grande. E podemos analisar as razões que levaram a esse crescimento e que podem até levar a uma diminuição no futuro. Tá? Mais alguma consideração? Não? Então, muito obrigado. Passamos um pouquinho do tempo, né? Continuamos na semana que vem.